Olá, tudo bem? Professor Bruno na área, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, tá? Que é chamado de misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Então a gente vai entender o que é mistura, o que acontece quando, por exemplo, você tem um leite e ali você coloca um pouquinho de Nescau, um pouquinho de sucrilhos, o que você acontece também, por exemplo, se você tem arroz e feijão, tá? Ali é um tipo de mistura também muito especial, tá? Você mistura o arroz e o feijão, você tem uma mistura heterogênea sólida. Sabia disso? Não, né? Mas vamos entender o que é isso aí, tá? Então, para a gente falar o que é mistura, a gente tem que entender, né, a definição disso. Então, a mistura ela é formada por duas ou mais substâncias que são colocadas no mesmo recipiente ou são colocadas em contato, tá, entre si. E elas podem reagir ou não fisicamente ou quimicamente, tá? Então, por exemplo, a água e o sal é um tipo de mistura, certo? É um tipo de mistura porque o sal ele se dissolve na água, tá? E o produto final a gente não consegue distinguir, não consegue encontrar mais onde está o sal, tá? Porque a olho nu, fisicamente falando, a gente diz que as moléculas estão distribuídas em torno das moléculas de água. Tá? A gente pode ter também tipo de misturas gasosas, como por exemplo gás oxigênio com gás carbônico, tá? Ou gás oxigênio mais gás carbônico mais o gás nitrogênio, que forma um tipo de mistura que recebe um nome especial, que é chamada de ar. Tá? Isso também é uma mistura. E a gente pode ter também misturas sólidas, como por exemplo o ferro e o carbono, né? Podem formar uma liga, podem formar o aço, tá? O aço é uma liga, sabia que o aço é uma mistura? Tá? Então o aço é uma mistura desses elementos sólidos, tá? Então vamos entender mais um pouquinho o que são essas misturas, tá? Então as misturas elas podem se classificar em dois tipos, elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas, tá? Então a mistura homogênea a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? Ou seja, não consigo enxergar fisicamente no final desse processo quem são as substâncias componentes. Por exemplo, se eu coloco um copo com água e um pouco de açúcar e misturo, no final eu não consigo entender quem é açúcar, não consigo olhar e identificar o açúcar, tá? Porque as moléculas elas também se dissolvem em torno da água, tá? Então as misturas, nós dizemos que as moléculas gostam uma das outras, né? As moléculas de açúcar gostam da molécula de água, então elas estão juntinhas ali, tá? Então isso é um exemplo de mistura homogênea, certo? A gente pode ter também, por exemplo, outro exemplo legal é a água mineral, né? A água mineral ela é composta pelo quê? Pela própria água, H2O, mais os sais minerais, tá? Só que a gente não consegue identificar os sais minerais, tá? Se você pegar um copo com água mineral. Por que você não consegue identificar? Porque é uma mistura homogênea, tá? As moléculas elas gostam uma das outras, então elas estão distribuídas em torno das moléculas de água. Beleza? E se a gente colocar, por exemplo, água e álcool, tá? A água e álcool, ela tem propriedades parecidas, né? Exceto uma, tá? O cheiro. O álcool ele tem um cheiro forte, a água já não tem cheiro, né? Mas a água é transparente, o álcool é transparente, certo? Então, se você coloca num copo com água e álcool, certo? Você não vai conseguir distinguir uma da outra, tá? Porque são misturas homogêneas, são substâncias que formam mistura homogêneas, tá? Então não vai ter diferença nenhuma a olho nu. Você não consegue definir e ver não consegue ver qual a porção aqui que tem água e qual a porção que tem álcool, tá? Porque as moléculas gostam uma das outras, certo? E outro tipo de mistura que a gente pode ter são as misturas heterogêneas. Já as misturas heterogêneas, as moléculas não gostam umas das outras, tá? Então se você tenta misturar o óleo com a água,
tá? Eles não se misturam entre si. Quando eu digo não se misturam, significa que as moléculas não se distribuem entre as outras, tá? Por exemplo, as moléculas de óleo, elas são muito amigas, elas só gostam de ficar entre elas. E as moléculas de água só gostam de ficar entre elas, então elas não se distribuem entre si, tá? Então esse tipo de mistura que a gente chama de mistura heterogênea, certo? Certo, pessoal? Então aqui a gente tem, ó, por exemplo, cada componente da substância que a gente consegue ver nas misturas. Lembra que misturas são substâncias que estão no mesmo recipiente, né? Apesar delas não se misturarem entre si, das moléculas não interagirem entre si, eu consigo ver o óleo e consigo ver a água, tá? Cada componente visível a gente chama de fase. Então aqui é uma fase, aqui é outra fase. Então nós temos uma mistura heterogênea de duas fases. E aí, que legal? Tá? A mesma coisa acontece com a gasolina e com a água, tá? A gasolina e a água têm propriedades totalmente diferentes. Então elas não gostam uma das outras, tá? Então elas não se misturam entre si jamais, tá? Então é outro tipo de mistura, tá? Heterogênea de quantas fases. Eu tenho gasolina e tenho água, né? Então tem uma mistura de duas fases, ou que a gente chama também de bifásica. Aqui nessa figura aqui, ele só coloca numa garrafa para você ver que você pode chacoalhar, pode balançar, mas no final de tudo as misturas, as substâncias, melhor dizendo, sempre voltam, tá, para o seu lugar, sempre vai ficar uma pertinho da outra. A molécula de gasolina vai ficar próximas moléculas de gasolina, de água próxima de água, e as moléculas não interagem entre si, elas não gostam uma das outras. Beleza? E agora, se eu tiver, por exemplo, uma mistura com óleo, água e areia. Imagine que eu coloco isso dentro do copo e misturo. Tá, misturando. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Depois de um tempo, elas vão continuar, tá? Na verdade, assim que você está misturando vai ficar uma bagunça, tá? Fica uma bagunça. Mas depois de um tempo elas vão continuar desse jeito aqui, ó, certo? Então eu vou ter o óleo separadamente, a água separadamente e a areia separadamente, tá? Porque as moléculas são totalmente diferentes, elas não gostam uma das outras, tá? O óleo ele é mais denso. Desculpa, ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve, então ele vai lá para cima. A água já é um pouquinho mais densa, mais pesadinha aqui. O óleo, então ele desce, mas a areia é mais pesada, né? Então as moléculas são maiores, então ele vai lá para baixo, tá? Então as moléculas não gostam entre si, tá? Então esse é o tipo de mistura heterogênea. E quantas fases ele tem? Ora, se eu misturei óleo, água e areia e eu consigo enxergar no olho visível óleo, água, areia, eu tenho 3 fases. Então eu tenho uma mistura trifásica. Beleza? Então vamos lá para o próximo. E agora, se eu fazer mais um experimento colocando serragem. A serragem é um pozinho de areia, de madeira, tá? Ou seja, você lixar a madeira, ele solta um pozinho bem fininho, tá? E se eu colocar na água, ele fica boiando. Tá? E se eu colocar na areia, se eu colocar areia e misturar, a areia é mais pesada, então ela desce. Tá? Então aqui é um exemplo também de mistura heterogênea, em que as moléculas não gostam uma das outras, tá? E elas não interagem umas com as outras. Tá? Então, se eu misturei serragem, né? Água e areia, e eu consigo enxergar, depois que misturar, depois de observar um tempo, eu consigo enxergar a serragem, a água e a areia, significa que eu tenho 3 fases, tá? Então é uma mistura trifásica, beleza? Aqui um exemplo interessantíssimo de uma mistura sólida, tá? Aqui a gente tem uma rocha, tá? Que ela é formada por 3 minerais interessantes, ó, a mica, tá? O feldspato e o quartzo. Tá? Então aqui, ó, a mica, a gente consegue ver que ela é cinza, então é um cinza mais escuro, tá? Então é esses pontinhos cinza aqui, ó, mais escuro. Isso aqui é mica, isso aqui é mica, isso aqui é mica, isso aqui é mica. O feldspato é meio rosado, meio rosadinho, meio avermelhado, né? Então isso aqui é feldspato.
E o quartzo é esse aqui mais um cinza mais clarinho, né? Então esse aqui é quartzo, quartzo, quartzo e quartzo, tá? Então eu tenho aí um tipo de mistura sólida, tá? Que tem 3 fases ou 3 componentes, tá? Então uma mistura heterogênea, sólida, trifásica ou de 3 fases, beleza? Tá? Beleza, pessoal? Então vamos entender aqui que outros tipos de mistura a gente pode ter que tem no nosso cotidiano, né? Bom, nós temos a pasta de dente, né? Que nós escovamos o dente todos os dias. Ou seja, será que ela é uma mistura heterogênea ou homogênea? Homogênea, né? Se você responder homogênea, é isso aí mesmo. A maionese, homogênea ou heterogênea? Homogênea, perfeito. E o ketchup? O ketchup eu vou deixar para vocês, tá? Olhem e observem o ketchup, vê se vocês conseguem distinguir fisicamente se existe mais alguma coisinha, tá? Então lembrem, a quantidade de fases está relacionada ao número de componentes, ao número de substâncias que você consegue ver a olho nu, tá? Numa substância heterogênea. Por exemplo, um copo com óleo e água, 2 fases. Água e óleo, porque eu consigo ver a água e o óleo. Se eu não conseguisse enxergar, tá? Não seria uma mistura heterogênea, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um outro tipo de mistura que num copo tem gelo, água e clipe. Eu consigo ver o gelo, eu consigo ver a água, eu consigo ver um clipe. Então é uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea, né? Porque eu consigo identificar todas as fases. Eu consigo identificar a fase do gelo, a fase da água e a fase do clipe. Ou seja, eu consigo ver o clipe, certo? Beleza? E se nós fizéssemos o seguinte, num copinho, certo? Isso aqui é um copo especial que a gente usa no laboratório. Eu colocasse mais substâncias. Por exemplo, aqui ele colocou uma rolha, um pouquinho de óleo, colocou água, um pouquinho de água, uma bolinha de borracha, uma outra substância que a gente chama de diclorometano e um anel de prata. Tá? O que vai acontecer? Tá? Então ele consegue enxergar aí exatamente essas fases, essa mistura. Tá? Então vamos contar aqui quantas. De cara a gente sabe que é uma mistura heterogênea, né? Porque a gente consegue ver que existe uma diferença, né? E a gente consegue ver todos os componentes que foi colocado nessa mistura. Então, anel de prata 1, diclorometano 2, bola de borracha 3, água 4, óleo 5 e a rolha de cortiça 6. Então eu tenho 6 fases nessa substância, ou melhor, nessa mistura. Eu tenho 6 substâncias nessa mistura, tá? Então é uma mistura heterogênea de 6 fases. Ok, pessoal, agora vamos pensando aí como exercício de casa. Tenta identificar, por exemplo, o leite. É uma mistura heterogênea ou homogênea? O leite com café, né? O que mais? A sopa, tá? A sopa de feijão com arroz e carne é uma mistura heterogênea ou homogênea, tá? Então vejam aí, anotem aí e depois me mandem aí pra gente poder discutir, beleza? Então até mais, pessoal, um prazer dar essa aula pra vocês e a gente se vê na próxima. Abraço!